Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo Antônio Moura, Superintendente de Transporte e Trânsito de Maceió, que faz um balanço das atividades do órgão responsável pela política de trânsito, não é? A política pública de trânsito de Maceió, e ele faz uma avaliação sobre as ações desenvolvidas em 2018, como também anuncia, né, outras ações para melhorar o fluxo de trânsito na cidade nesse período da alta temporada, né? Além do que facilitar, né, o trânsito não só de veículos como das pessoas, não é? Durante essa temporada, não só de turistas, mas dos alagoanos, principalmente, que estamos aqui no dia a dia da cidade. Portanto, eu agradeço antecipadamente a sua participação mais uma vez aqui, Superintendente, e comecemos por um anúncio, não é, novo na cidade, que o trânsito terá sentido único na orla de Maceió a partir do dia 17, por um período, o período da alta temporada, justamente na parte da manhã. E como vai se dar essa mudança, como se espera que o maceiense, o alagoano e os turistas atendam a essa nova ação da SMTT? E a que ela se destina especificamente? Gorete, a gente que agradece a oportunidade, né, de poder conversar mais uma vez com você, com o seu público, com sua audiência e explicar as ações, né, e os projetos da SMTT. Esse projeto é um projeto novo, a ideia do prefeito Rui Palmeira, tá, para que a gente implante a partir dessa temporada, né, e caso esse projeto ele tenha êxito, tenha sucesso como a gente espera, a gente possa até continuar com ele e ao invés de ser temporário, ele se torne definitivo. Nós teremos uma mudança de fluxo por 3 horas, das 6 às 9 horas da manhã, no sentido Feirinha do Artesanato, Litoral Sul, até o final ali, o início do Jaraguá. Então, nesse horário, das 6 às 9, o sentido será apenas Litoral Sul. A gente não terá mão dupla. A gente vai estar fazendo bloqueios e sinalizações na Antônio Gouveia. Bloqueios e sinalizações, além da presença diária dos nossos agentes, para que o fluxo seja todo sentido Litoral Sul, facilitando para os condutores e melhorando o fluxo naquela região ali. Porque ali naquela parte da Pajuçara, que é maior o número de hotéis, a gente observa que não existem baias, né, que os ônibus de turismo possam estacionar nos hotéis. Isso tem causado um grande congestionamento no horário da manhã, que é quando as pessoas vão ao trabalho, né, saem da região ali da Pajuçara, Ponta Verde, pela orla, para seguir. Haveria a possibilidade, junto com a prefeitura e outros órgãos, né, SMCCU, antiga SMCCU, no sentido de obrigar, digamos assim, né, que os hotéis fizessem essas baias. Tem hotéis que já foram construídos com elas, mas há outros que não, os mais antigos. Olha, Gorete, é importante que a população entenda. Todos os dias nós multamos aqueles veículos que fazem as chamadas filas duplas ali naquela localidade. A maioria dos hotéis tem área de embarque e desembarque, que já equivale mais ou menos a uma baia, né? O ônibus teria que parar ali. Outro ônibus chegando e vendo que tem um ônibus naquele local, ele teria que ou circular, ou deixar, ou apanhar, né, ou receber os turistas em outro, mais à frente. Ponto. Infelizmente, há uma cultura local de que o turista tem que descer, na porta do hotel tem que estar um ônibus. Mas só aqui, né? Eu entendo que só aqui, porque a gente viaja, né, e a gente não percebe isso, né? A gente anda quadras para pegar um ônibus, né? Para ser um avão, um ônibus. Existe um projeto maior, um projeto macro, de mudança dos estacionamentos ali na orla, que a gente pretende implantar a partir de 2019. Ele vai mexer na questão dos bolsões, para que a gente possibilite outras áreas de estacionamento. Mas é importante que a população saiba, nós multamos, cobramos e autuamos aqueles veículos todos os dias. Pois então voltemos à questão do sentido único da orla de Maceió e qual é a alternativa
que o condutor deve seguir no seu veículo para não infringir essa norma agora. Isso, como eu falei, a gente vai ter está sendo feita uma campanha educativa agora no momento, essa semana inteira. Nós vamos ter sinalização e a presença dos agentes. O condutor, a partir da feirinha do artesanato, ele não vai poder seguir no sentido Ponta Verde, ele vai ter que seguir no sentido Litoral Sul. Caso ele queira retornar, ele vai ter que fazê-lo ou pela Jangadeiros, pela Epaminondas Gracindo, mas pela orla ele não vai ser possível, até a feirinha do artesanato. Antes da feirinha do artesanato, o fluxo continua normal, mas a partir da feirinha do artesanato, todo sentido Litoral Sul. Pois é, essa mudança não retira a responsabilidade do cumprimento, não é, das leis de trânsito, não é? Não, de forma alguma. Inclusive, a fila dupla não vai ser permitida por conta dessa... A ideia e o projeto, ele não veio apenas buscando resolver a situação do turista, mas também a situação do condutor, né, do nosso cidadão que diariamente trafega naquela região. Obviamente que na temporada a gente tem um aumento muito grande no número de veículos circulando na cidade. O fluxo é bem maior. O fluxo é muito maior. A população da cidade aumenta por conta da vinda dos turistas, que são bem-vindos, que trazem receita, mas que também não podem ocasionar um transtorno maior para a população, para os condutores que ali trafegam, né? Afora os eventos culturais que acontecem nesse período, né? Tem muita coisa acontecendo na orla e tem que acontecer na orla mesmo. A orla é o nosso cartão postal, é a nossa visibilidade maior. Onde acontecem os maiores eventos, principalmente na época de verão, né? Pois é, essa mudança já foi trabalhada junto aos técnicos, está todo mundo aí afinado com a sua tarefa, como isso vai ser na prática colocado? Começa no dia 17 e termina quando? Vai até o dia 21, após o Carnaval, até 21 de março, após o Carnaval. Está tudo trabalhado, todos os técnicos e agentes estão prontos, mas a gente entende que no início nós vamos ter problemas. Eu não tenho dúvida disso. Porque não é só uma questão SMTT, a gente vai lidar com o hábito, a cultura, né, o costume do nosso condutor. É como a gente quando faz uma corrida, um evento como o Ironman, por exemplo, que tem que fechar toda a orla da Pajuçara até a Praia do Francês, os problemas acontecem. Transtornos, né? Os transtornos acontecem. Aquele condutor que não sabia, desavisado, foi lá e pegou a contramão, pegou na via que não podia. Ou até aquele condutor que diz, não, está fechado, mas eu vou passar. Porque isso acontece. Isso. Eu fiz muita corrida na época do esporte e o pessoal passava por mas dentro da corrida. Mas isso é muita prepotência. Mas acontece. Desrespeitar algo que... Acontece. Em Maceió não, graças a Deus. Mas em Fortaleza teve caso de pessoal de ser armado, né? Em casos de corrida, fechamento Imagine quando liberarem o uso de armas, né, no país, aí pode até acontecer. Mas passível de acontecer. Mas qual é a atitude que o senhor espera dos maceienses, dos alagoanos, com essa mudança que vai garantir, inclusive a gente tem capitais tão próximas aqui de Maceió, como Recife, por exemplo, que a dinâmica do trânsito naturalmente é essa, não é? Isso. A gente espera... Rua dos Navegantes ali, paralelo, Boa Viagem. Isso. A gente espera do condutor uma atitude positiva no sentido de colaborar. E vai acontecer. Quando eu cito casos de pessoas que não seguem, é a minoria. A gente teve o exemplo agora do Ironman com a Secretaria de Esportes, que é um evento que, como eu falei, fecha um dia inteiro a via e funcionou, as pessoas entenderam que é benéfico para a cidade e a gente tem certeza que teremos essa atitude também na mudança de fluxo da Pajuçara. Esse é um projeto piloto. É um projeto piloto. A gente pretende, a partir desse projeto, atuar também em outras áreas da cidade, onde a gente não tem condição de fazer uma grande obra, mas a gente pode, com uma ação como essa, que não precisa ser colocado um tijolo, a gente fazer uma melhoria, otimizar a melhoria no fluxo. Essa é a ideia. E quais são as áreas que estão inicialmente, digamos assim, dentro de uma possível mudança no fluxo do trânsito? Gorete, a gente tem duas áreas, várias, mas duas principais. A questão de Cruz das Almas ali, a gente tem uma problemática muito grande, principalmente agora na autoestação. E nós temos uma problemática também no bairro do Bebedouro,
né? Além de outras regiões da cidade onde a gente pretende intervir com mudanças dessa natureza. Ali na altura do Mutange, que vai... Por ali, é bem aquele acesso que sai da Secretaria da Fazenda. Bem complicado. O que é que nos dificulta? Você falou da Navegantes em Recife. Recife tem binário, né? Acho que a gente chama binário. Uma via que vai e outra via volta. Perfeitamente retornando. A gente não tem isso em Maceió. Pode-se construir uma alternativa? É complexo. A gente tem pequenos binários, a gente vai trabalhar com os pequenos binários, mas a gente não tem grandes binários. Né? Isso é o crescimento desordenado, não é, da cidade que causa esse tipo de transtorno. Um binário que deu certo foi o da João Davino. Não foi nem na gestão do prefeito Rui Palmeira, mas deu certo. Ali da Álvaro Calheiros também deu certo. São binários que deram certo. Mas você tem que ter cuidado ao executar. Tanto que o da Álvaro, no primeiro momento, deu errado. A prefeitura, naquela época, teve que voltar atrás e depois retomar o projeto com mais cautela. Bem, uma outra ação da prefeitura tem sido a sinalização horizontal na orla de Maceió. Percebe-se que as faixas de pedestres estão vermelhas e brancas, né, com cores entre vermelha e branca, e também umas linhas que se cruzam, não é, amarelas. As áreas de conflito. As áreas de conflito. Então, o telespectador, né, que não sabe, entenda agora que aquelas faixas ali amarelas que se cruzam indicam essa região de conflito, não é? Porque são cruzamentos que apontam para uma ou duas opções, digamos assim. Isso. Falando da sinalização, está a olhos vistos que a sinalização em Maceió melhorou muito. Foi uma determinação e exigência do prefeito também. Nós trabalhamos a licitação. Quando a licitação aconteceu, a gente começou um novo contrato com as melhorias e a gente percebe hoje, a nossa intenção é, no máximo, num prazo de 6 meses, conseguir sinalizar 70% da cidade, né? Então, a gente tem uma nova dinâmica aí de sinalização, não só horizontal, como a vertical também, a colocação de placas que está iniciando agora, inclusive na orla da cidade, mas em todas as partes da cidade a gente tem colocado. Mas o que chama atenção são... O que chama atenção é a horizontal, não tem como, ela chama muito mais atenção. E a chamada área de conflito, teve um colega meu que até disse, área de conflito é o quê? Quer dizer que a gente pode brigar lá? Eu digo, não, área de conflito quer mostrar ao condutor aquela área onde ele não pode ficar parado de forma alguma. Aproveitando o semáforo que está no amarelo. No amarelo, tentando passar. Aquela região, ela tem que ficar intocada. Livre. Assim como a faixa de pedestre, mas infelizmente aquela região ali não pode. Se você ficar naquela região, você vai estar sujeito a um acidente, vai estar atrapalhando o fluxo, enfim. Por isso a gente chama área de conflito. Que tem também, em outros estados, é chamado de linha de cruzamento, não é? Também chama linha de cruzamento. Não pode ficar parado ali, inclusive com a colocação de câmeras. Se você ficar parado ali, você vai ser autuado. Vai ser multado. Vai ser multado. A multa é pesada? Vai depender, no caso dessa multa para a área de conflito, ela vai oscilar em torno de R$440. Essas intervenções de melhorias na sinalização da cidade, elas estão sendo realizadas em que bairros? Em todos os bairros. A gente está com um foco nesse momento principal na orla por conta do final de ano, mas a gente já trabalhou Farol, Benedito Bentes, o próprio Bebedouro já recebeu sinalização, Santa Lúcia já recebeu sinalização. Nesse momento, a gente tem um foco na orla da cidade até o Natal, para que a gente possa deixar a orla preparada para a temporada. Mas todos os bairros vão receber sinalização. Prioriza-se também os corredores de ônibus? Principalmente os corredores. Aí me pergunto, por que não Fernandes Lima e Durval? Por que não houve intervenção? Ainda não. Porque existe um projeto chamado BR Legal do governo federal, a gente está aguardando, que vai ser executado pelo DENIT, que vai fazer toda a sinalização e recapeamento da Fernandes Lima, Durval e Via Expressa. O recurso já está na conta do DENIT, enfim, para essa obra ser executada. É uma grande obra. É uma grande obra. Essas 3 avenidas, com exceção da sinalização semafórica, o restante é todo por conta do DENIT, e a gente está aguardando que essa obra tenha início. Na verdade, eles já fizeram uma pintura de risco provisória lá na Menino Marcelo, já estão trabalhando ali na Durval, na BR, já estão fazendo recapeamento, a gente espera que eles cubram todas as vias. Superintendente, a Avenida Menino Marcelo sempre foi alvo
de críticas, no sentido de não ter ainda concluído um estudo e colocado em prática no sentido da duplicação, não é? Porque é, sim, uma via super movimentada. E há estudos já que podem se pensar a médio, a longo prazo, transformar aquela avenida duplamente? Olha, vai chegar um momento em onde a Menino Marcelo vai ter que ser duplicada, mas hoje não há previsão. Qual é a inviabilidade no momento? Financeira, principalmente, você vai ter uma questão de indenização muito grande ali, né, para ser feita, né, todo aquele comércio principalmente comércio, né, ao longo de toda aquela via. Então é uma obra de um custo bem elevado, né, onde, no meu entendimento, a médio prazo não se cogita uma duplicação daquela via, a não ser que seja com recurso do governo federal. Pois é, mas o governo federal tem contingenciado tantas áreas, né? E se a gente entende que agora no início da nova gestão, vai contingenciar ainda mais, existe mudança de ministérios, extinção de ministérios. Checagem, enfim. Então a gente não consegue ver nada caminhando em menos de um ano, a médio prazo. Então eu entendo que a médio prazo não deve acontecer nada ali na Menino Marcelo. Pois bem, vamos agora para o nosso intervalo, né, rápido, e em menos de um minuto estaremos de volta. Você acredita que o meu filho hoje não anda porque ele foi picado por um mosquito que você não dá importância? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu acho que as pessoas só têm noção da gravidade quando vivenciam a situação. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o Superintendente de Transporte e Trânsito de Maceió, Antônio Moura. Ele faz um balanço, né, das atividades que estão sendo realizadas pela SMTT, e aqui eu coloco uma questão que é alvo de confusão, às vezes, das pessoas, de achar que a SMTT também tem responsabilidades com construção e tal. Não é isso, né, Superintendente? Não, é importante que as pessoas entendam, né? As obras de infraestrutura são incumbência de outra secretaria. Obviamente, quando vai fazer uma obra que se refere à estrada, rodovia, enfim, a SMTT faz parte do projeto, né? Os nossos técnicos participam na questão de sinalização, né? Não só no projeto, como também a execução da sinalização é uma incumbência, uma atribuição da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, mas não da obra em si. E a gente tem corrido aí com a sinalização. Pois é. Esse grande programa de sinalização teve início quando e deve ser concluído quando também? Olha, a sinalização na cidade de Maceió, ela vem avançando desde o início da gestão do prefeito Rui Palmeira. Agora, no último ano, nós tivemos um plus, porque nós licitamos um novo contrato e no edital nós já colocamos uma série de situações que a gente não as tinha contemplado no edital anterior. Por exemplo? A pintura a quente, por exemplo, que a gente chama termoplástica. Então, a gente já exigiu no edital que tantos metros de termoplástica teriam que ser implantados na cidade de Maceió. Qual é a diferença para ter esse material colocado? Custo, principalmente. A pintura a frio, que é a tinta unicamente, e é uma situação, né? E a pintura termoplástica é aquela pintura de faixa de pedestre mesmo, que fica aquele plástico, ela é muito mais duradoura. A durabilidade é infinitamente maior. A gente pode dizer que ela quase praticamente não acaba, né? Ela dura muitos anos, enquanto a pintura a frio, não. Então foi uma exigência também do prefeito para que a gente melhorasse. E a qualidade da tinta também, dos componentes, tudo isso foi revisto. Pois bem, falemos agora sobre mobilidade urbana, que é uma função, né, da SMTT, criar as condições para que a mobilidade ela tenha êxito. O que a SMTT tem feito nesse sentido? Olha, excelente a sua pergunta. A gente tem que deixar claro uma situação. Na reforma administrativa,
aconteceu a criação de uma Secretaria de Mobilidade, a SMOB, tá? Que fazia parte da SEDET. Então, os técnicos que faziam parte da SMTT, que trabalhavam mobilidade na SMTT, esses técnicos foram direcionados para a SMOB. A SMTT ficou apenas com sinalização, fiscalização, implantação, mas não de estudos de mobilidade. Isso não ficou conosco. A SMOB acabou de ser extinta, essa atribuição retornou Que seria o certo, a né? SMTT, que eu entendo como o Acertado, o correto. Não que o trabalho da SMOB não tenha sido bom, excelentes técnicos fizeram parte da secretaria. Mas pela natureza do trabalho, né? Isso, mas essa necessidade de ter junto, ela ficou eminente, né? Então a gente precisou que retornasse para a SMTT para que a gente agora comece a fazer novamente um trabalho de estudos de mobilidade. A gente já tem um estudo aí cicloviário da cidade de Maceió sendo feito, porque ciclovias e ciclofaixas têm muito a ver com mobilidade, as pessoas precisam utilizar a bicicleta, né? A gente tem novidades a partir do próximo ano nesse sentido, eu não posso anunciar agora, mas há boas novidades também. A gente está fazendo estudos de pequenos binários, como eu falei, e em parceria com a Seminfra a gente vai começar a trabalhar também as obras de maior porte, que são importantes demais para a mobilidade. Pois bem, não pode adiantar também sobre essas obras ainda. A gente pode citar uma obra não de tão grande porte, mas de menor porte, mas que vai ser muito importante, que é ali a Bomba do Gonzaga. Sim, A gente uma tem uma área problemática muito... terrível ali na Bomba do Gonzaga. Esse projeto já está pronto na Seminfra. O secretário Ibe, excelente por sinal, me disse que agora no início do próximo ano deve começar a executar. E consiste na prática no quê? Mudar toda a dinâmica de trânsito ali naquela região, realmente liberar aquele fluxo, porque aquele retorno ele não comporta mais o número de veículos. A gente já tem um congestionamento sendo feito lá atrás para quem quer, né, fazer o contorno, que ocasiona todo o problema. Isso. Então a gente deve ter ali contornos de quadra, enfim, vai ser mexido nas calçadas, deve ter parte de indenização também. Os abrigos, antes se tinha pouca área de cobertura. Há um entendimento da população que depende desses abrigos na espera dos ônibus, não é, que eles poderiam ser ampliados. É um entendimento também da SMTT? Sim, é um entendimento também da SMTT. Nós já colocamos 14 abrigos de grande porte, substituindo os de menor porte. Substituímos mais de 300 abrigos, aqueles de concreto, que realmente não são adequados mais para atender a população. Substituímos pelos abrigos de ferro e alumínio. Tá? Na orla a gente vem começamos agora a colocar mais abrigos ainda de eucalipto, né? Fazendo aquela composição, mas o abrigo de grande porte ele é fundamental, principalmente onde há um grande fluxo de pessoas. Um exemplo, ali no Hospital do Açúcar. Do Açúcar. Nós colocamos um de grande porte lá, porque ali tem que ser duplicado, pessoas, porque o fluxo de pessoas ali é imenso. Um abrigo normal, ele tem 3 metros, o de grande porte tem 16. Então, facilita e muito. Superintendente, voltando à questão das ciclovias, aquela situação polêmica que, se não me engano, está judicializada da Avenida Deputado José Lage, já está em vias de se resolver? Sim, ou não? Não está. Ali foi judicializado, quem entrou com a ação foi a Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Né? Porque ele entendeu que aquela ciclofaixa, ali, que na verdade é uma ciclofaixa, ela... É uma ciclofaixa, exatamente. Ela não tem barreira física, então verdade. A gente chama de ciclofaixa. Ela prejudicaria em muito o comércio da região. Entraram com a ação, conseguiram uma decisão e de lá para cá nós não podemos nem fazer uso da ciclovia, da ciclofaixa, e também não podemos apagá-la por conta da ação. Mas eu tive algumas reuniões com o presidente da Abrazel, o Tiago, foram reuniões muito positivas e já ficou acordado de que eles vão retirar a ação, desde que, em comum acordo com a SMTT, nós façamos um projeto de ciclofaixa diferenciado que contemple também os comerciantes. Isso já está sendo feito, porque nós estamos com esse estudo cicloviário sendo financiado pelo Banco Itaú, uma parceria do Banco Itaú com a Prefeitura de Maceió.
Veio até Maceió um técnico de renome internacional, contratado pelo Banco Itaú, já rodou a cidade de Maceió inteira, vem agora ele vem em janeiro e fevereiro, em março ele nos entrega o estudo, incluindo a deputada Zé Lages. Que bom, muito boa notícia. É importante. Bem, SMTT mais perto de você, o que dizer desse projeto, na prática, como ele tem funcionado? Olha, esse projeto não foi ideia minha, as pessoas me parabenizam pelo projeto, mas na verdade tem que parabenizar a minha equipe. Foi um projeto que foi idealizado por alguns componentes da minha equipe lá na SMTT e me apresentaram para que eu validasse. Eu, de pronto, validei o projeto e realmente é um sucesso. Nós levamos as ações da SMTT para determinado bairro e ficamos um mês naquele bairro. Então, os moradores, lideranças comunitárias, enfim, vão poder estar junto da SMTT durante um mês para que a gente sinalize, faça a ação de entrega de cartão bem legal, né, a colocação e requalificação dos abrigos de ônibus, né, melhorias de terminais, tudo aquilo feito durante 30 dias em determinado bairro. Ouve-se a população? Escuta-se a população, é o principal. Nós montamos um projeto, né? Antes de chegarmos até o bairro, nós montamos um projeto no entendimento dos técnicos da SMTT. Olha, aqui precisa de uma faixa, aqui precisa de um semáforo, mas durante o decorrer do projeto a população pode opinar, porque ela conhece a dinâmica diária. Ela mais que ninguém. Né? Olha, aqui tem muito acidente, aqui precisa de uma faixa, não tem no projeto, vamos botar. Então, esse trabalho é feito, sim. E a escolha do bairro, da localidade, para os técnicos irem até a comunidade, se dá de que forma? A gente tem feito isso a partir da necessidade dos bairros. A gente identifica. O primeiro bairro foi o Santos Dumont, que no nosso entendimento é um dos bairros mais mal sinalizados da cidade. Então, nós fomos por uma questão de necessidade mesmo. Agora, a gente está no São Jorge também, por um entendimento de necessidade. E vamos para o Fernão Velho. Fernão Velho se deu por um critério... Uma localidade tão bela, tão eu bucólica, adoro Fernão Velho. lindíssima. Parece que você está numa cidadezinha com aquele cartão postal da Lagoa Mundaú. E, no entanto, parece que está meio precisando de um apoio maior da municipalidade. Não é? A prefeitura tem atuado lá em Fernão Velho. Mas sim, tem necessidades que ainda precisam ser atendidas, né? Precisam ser atendidas. A gente teve um problema na época das chuvas com a ladeira de Fernão Velho, mas foi toda entregue agora pela prefeitura. A gente vai aproveitar que vamos sinalizar toda a ladeira, vamos sinalizar Fernão Velho. Importante. O senhor falou do cartão bem legal. Esse cartão bem legal, ele é utilizado durante aquele projeto Domingo e Meia? Também, mas ele é utilizado diariamente pelo usuário do transporte coletivo. Ao invés de ter dinheiro, de usar dinheiro... É o Vale Transporte. É um Vale Transporte, é quase um cartão de crédito. Ele vai ter o dinheiro dele numa conta pessoal e ele vai utilizando ao invés de utilizar dinheiro no ônibus. Dá mais segurança, né? Muito mais segurança para todos, né? Facilita também, é mais rápido para ele passar, né? Então facilita o fluxo, mas principalmente traz maior segurança. E a Domingo e Meia só vale para quem tem o cartão bem legal. Quem não tiver o cartão bem legal não pode fazer uso da Domingo e Meia. Eu sei que não é da sua área, Superintendente Antônio Moura, mas em relação... Quando se dá a solicitação por parte dos empresários do setor do transporte público de aumento da tarifa, que ocorre sempre no início do ano, né? Se coloca nos insumos, né, os danos causados pela violência, que os ônibus podem ser apedrejados, que uma ação de roubo pode danificar, que áreas são mais vulneráveis que outras. E nesse sentido, o que se tem observado em Maceió, o que se tem feito na parceria também com o governo do estado para minimizar e quem sabe isso não pesar na planilha de custos, não é? Perfeito, perfeito. Quando as empresas protocolam um pedido de aumento, isso acontece anualmente. Exatamente. E por lei elas têm direito a esse aumento, existe uma tabela, que a gente chama tabela paramétrica, onde ali se colocam alguns itens que fazem parte, que vão compor esse preço. Os insumos. Né? Os insumos, né? Por exemplo, o óleo diesel, né? O custo do pneu. Tudo isso consta nessa tabela paramétrica. É a tabela objetiva, que eu costumo chamar. Mas existe uma situação subjetiva, que é ônibus que são apedrejados, perda de passageiros, que eles questionam muito.
né? Então isso tem que ser Pelo levado... medo, pela violência, não é? Isso tem que ser levado também em consideração. Obviamente que junto ao Ministério Público, passando pela aprovação do Conselho Municipal de Transporte Coletivo, para que se possa chegar a um preço final do Razoável, aumento. que não penalize a população. Que não penalize, não é? Ao menos na minha gestão, na gestão do prefeito Rui Palmeira, como prefeito, na minha gestão, na gestão do Tássio e na minha SMTT, nunca foi dado o que as empresas pediram. Né? A SMTT sempre tenta a prefeitura puxar para baixo. Em relação ao governo do estado, a gente tem uma parceria muito boa com a Secretaria de Segurança Pública, o Lima Júnior, o pessoal do BPTran, da OPLIT, tem nos ajudado sempre que é necessário. Pois bem, parceria que está num plano suprapartidário, não é? Tem que estar num plano... a parte da questão de questões políticas. Essa parceria tem que ser vista como necessária para o povo de Maceió. Que bom que isso ocorre, porque deveria ser uma situação generalizada nas gestões públicas, não, superintendente? Concordo plenamente. Nisso eu tenho que elogiar o prefeito Rui Palmeira, que nunca colocou situações ou bloqueios por conta de questões políticas. Então, o que a gente puder fazer e com quem a gente possa fazer, que traga benefícios para a população, é validado pelo prefeito. Pois bem, vamos agora ao nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta. Mate, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito de Maceió, Antônio Moura. Uma pergunta que vem do telespectador é sobre os critérios para a criação de novas linhas em Maceió, que percebe-se que há algumas linhas que têm pouco fluxo de passageiros e em outras linhas faltam ônibus para a demanda existente. É o caso de uma linha que foi aberta para o Salvador Lira, que tem pouco movimento, e outra que poderia, e a sugestão que o telespectador dá, que poderia criar uma linha Pontal-UFAL via expressa. Gorete, toda criação de linha ela tem que ser validada pela SMTT. Criação ou extinção de linha. Quando a gente vê uma linha que não tem fluxo, é porque foi pedido da população. As empresas geralmente não têm interesse em colocar uma linha que não tem fluxo, mas a SMTT tem o poder de determinar. Não, eu quero um ônibus nessa linha. E vai ter que ter. Então, isso é um pedido da população. Quando há uma extinção de linha, a SMTT, a empresa solicitou, a SMTT autorizou, mas não ficou a contento da população, também cabe à população reclamar. Não, aquela linha está fazendo falta, aquele carro está fazendo falta para que a gente possa corrigir. É importante que as pessoas saibam também que houve uma licitação na gestão do prefeito Rui Palmeira, que foi um ganho muito grande para o transporte público, porque é algo que não existia há mais de 20 anos em Maceió. E essa licitação, ela determina parâmetros, né? Obviamente que o poder da SMTT é bem abrangente, mas existem parâmetros que a gente tem que obedecer de acordo com esse contrato que foi firmado com as empresas de ônibus. Uma outra situação, superintendente, é em relação, e vem desses trabalhadores da noite de Maceió, da Orla, né, e dos bairros onde há os restaurantes tradicionais da cidade, de reclamarem a falta de ônibus na madrugada para o litoral norte, para
para os bairros do litoral Ipioca, norte, por exemplo, Ipioca, ali. por exemplo, pois é, que vá até também o Pontal da Barra, enfim, que faça esse cruzamento de lado, de ponta a ponta na cidade. Eles saem, alguns deles reclamam, se não saírem até meia-noite, durante a madrugada, eles não conseguem, tem que esperar ônibus até 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Isso é uma problemática que a gente tem percebido também. As pessoas podem questionar, podem entrar na SMTT, fazer contato com a SMTT através do 118, denunciar, reclamar, solicitar, através das lideranças comunitárias também, ou pessoalmente indo na SMTT, faz a sua solicitação que a gente vai avaliar e percebendo a necessidade, obviamente que a gente vai determinar que as empresas coloquem, sem problema. Uma outra questão, não é? Isso aí eu presenciei, ônibus 7h30 da noite, transitando na Avenida Fernandes Lima, na faixa central, que é proibido. Proibido. Né? Enquanto isso, também na faixa azul, que é reservada aos ônibus, os carros estão à vontade. Isso significa que não há, ao que parece, desde a decisão judicial que proibiu a fiscalização por meio dos pardais, essas áreas estão sem fiscalização. Como é que está a situação? Gorete, com a saída dos pardais, nós perdemos em muito na questão de fiscalização do limite de velocidade. Não, nós não perdemos em muito, perdemos tudo. A gente não fiscaliza o limite de velocidade hoje em Maceió. O cidadão pode trafegar 500 km na Fernandes Lima e a gente não vai ter como aferir e saber que ele determinar que ele está acima do limite de velocidade com a saída dos pardais, infelizmente. A questão da faixa azul é uma situação diferente, é o vídeo monitoramento, né? A gente está implantando a partir agora de dezembro, até o final do ano, iniciamos a implantação das câmeras de vídeo monitoramento na faixa azul, cruzamentos, né? Enfim, em toda a cidade, para que a gente possa flagrar e autuar de forma remota. São câmeras chamadas OCR. A própria câmera vai instantaneamente, pega a placa, faz a autuação. O agente de trânsito da nova central que a gente está construindo na SMTT, quero lhe convidar para depois conhecer, ele vai fazer a validação da autuação, tendo a filmagem, a fotografia lá. Infelizmente, agora o ônibus trafegar até 7h30 da noite, fora da faixa azul, também é proibido, não pode. Pois é, e os carros estão a granel na faixa azul, né? O cidadão liga, o pisca alerta, indicando que vai entrar direito e não passa. E segue em frente. Eu entendo isso como se fosse roubar, matar. É um isso crime. É aquela cultura do tirar vantagem, do enganar, exatamente. Aí esse cidadão, muitas vezes é o que está reclamando dos problemas, de como o país está, como o país não está, da problemática do nosso país, mas ele não faz parte dele. O mínimo, que é a parte dele, de respeitar um direito adquirido pelo usuário do transporte coletivo. O vídeo monitoramento vem aí para pegar essas pessoas, né, e enquadrá-las na realidade de fazer a coisa certa. Aí eu pergunto, há situações em que os pardais podiam pegar o motorista quando ele estivesse na faixa do semáforo amarelo. Ele aproveita o semáforo, passa entre o amarelo e o vermelho. Ele está numa velocidade que muitas vezes parar pode implicar num abalroamento na traseira do carro, e ele segue, né? E aí, no cruzamento, o sinal vira vermelho. Como justificar isso perante uma multa colocada? Você se deparou com um semáforo amarelo. Primeiro, se você tiver numa velocidade onde parar vai ocasionar um problema, você deve estar acima do limite, provavelmente. Você viu o semáforo amarelo, não tenta passar, vai diminuindo paulatinamente. Mas para diminuir paulatinamente, você vai ter que estar numa velocidade considerada a velocidade apropriada para aquela via. Se você tiver com um limite assim, muito acima, realmente você não vai conseguir chegar. Então são dois problemas aí, né? É aí que entra a direção preventiva, né? Isso, exatamente. Você tem que ter... Mas para ter direção preventiva, você tem que ter reflexo. Para ter reflexo, você tem que estar numa velocidade considerada normal. Se você está correndo muito, nada vai funcionar. Nem o seu reflexo, nem você vai conseguir fazer a direção preventiva. A gente tem observado isso, superintendente, em Maceió, com a falta do vídeo monitoramento e dos pardais, né, sobretudo na orla. A orla é um local, as pessoas não têm paciência nem de ver o pedestre, quando ele passa, chegar ao final da rua e pegar a calçada.
Perfeito. Por isso que a gente tinha invadem equipamento. a área do pedestre. Nós tínhamos equipamentos ali na orla, infelizmente tivemos que retirar, notificamos a empresa por conta da decisão judicial. Mas o vídeo monitoramento vai ajudar nisso, por exemplo. Quem parar em cima de faixa de pedestre, quem fechar cruzamento, passar em semáforo vermelho, do amarelo para o vermelho, isso tudo o vídeo monitoramento vai pegar e vai autuar. Há uma preocupação também da quantidade de motos na cidade e a direção preventiva também dos motociclistas. Há uma preocupação da SMTT porque eu acredito que o número de acidentes envolvendo motociclistas deve ter aumentado significativamente. Há muita... e a forma de direção não é nada preventiva. Não, infelizmente, me perdoem os colegas motociclistas, infelizmente a grande maioria, não todos, mas a grande maioria é extremamente mal educada e faz tudo errado nas ruas de Maceió, né? Começando pelo limite de velocidade, não respeitam nada, não respeitam contramão, calçada, zigue-zague. Trafegar entre os carros é uma pergunta constante. Pode trafegar entre os carros? Não podia, mas no governo Fernando Henrique Cardoso ele suprimiu o artigo que proibia. Então eles podem passar entre os carros, desde que respeitando o limite de velocidade da via e sem fazer manobra, porque o que a gente radicais. Vê parece que está numa pista de motocross. Exatamente. Né? E chutando os carros, enfim. Então a gente tem feito várias operações para flagrar exatamente esse condutor que faz esse tipo de coisa. E além disso, ainda há direção, digamos assim, irresponsável, né, de ter, além do motociclista, uma outra pessoa, duas crianças, uma na frente, quase em cima do tanque de combustível e outra atrás. Perfeito. Crianças que não estão usando nenhum instrumento de segurança. Perfeitamente. Infelizmente, a gente tem essa problemática, a gente tem feito várias fiscalizações. Para se ter uma ideia, Gorete, o número de motos motos e motoquinhas, né, aquelas cinquentinhas que a gente coloca num guincho, numa ação, é em torno de 38 a 40. Porque estão todas irregulares, infelizmente. Então, quando você vê um cidadão, muitas vezes, com uma motoquinha daquela, que ele não tem nenhuma nota fiscal, ele não está preocupado, né, em ser fiscalizado nem com câmera, nem com nada. Não tem a consciência muitas vezes, consciência, na maioria das vezes. É irregular, né? Então só funciona com a blitz, infelizmente com a remoção para o novo pátio. É importante salientar o novo pátio que foi construído ao lado da SMTT. Nós licitamos também, então a gente tem uma nova dinâmica aí na guarda, remoção e guarda e leilão de veículos. Se coloca muito em questão a arrecadação da SMTT e a contrapartida do que ela realiza. Como o senhor analisa essa questão? A gente está fechando a entrevista, praticamente, temos minutos finais. Você quer ver onde é aplicado o dinheiro das multas da SMTT, é só dar uma andada de carro pela cidade. Tá aí a sinalização, tá aí a parte semafórica, semáforo solar, né, a fiscalização, tudo isso, a educação de trânsito, tudo isso é custo que a gente tem o novo pátio agora para remoção. Então, tudo isso é custo que tem que ser pago de alguma forma. O dinheiro das multas é aplicado dessa forma, mas a gente não quer aumentar a nossa arrecadação. Eu gostaria muito que os condutores não praticassem as infrações. A arrecadação da SMTT é suficiente para dar conta das suas obrigações? Não, infelizmente não. Muitas vezes a gente tem que recorrer ao Tesouro Municipal. Qual a arrecadação, digamos, mensal da... Ela gira em torno de 500, 600 mil reais. É a arrecadação e gira em torno da SMTT, isso proveniente de multas, porque a gente tem um grande número de multas ainda, né? Mas eu preferiria que a gente não tivesse essa arrecadação, tivesse que recorrer sempre ao Tesouro Municipal, né? Mas a gente tivesse um trânsito mais humanizado, né? Com mais respeito na cidade de Maceió. Não é? É uma tarefa hercúlea, melhor dizendo. Muito difícil, porque é a nossa cultura. Não adianta, se tiver 1000 agentes em Maceió de trânsito, de toda forma a gente vai ter problema. Por falar em agentes, há alguma previsão de concurso na SMTT? Não, a gente não tem previsão de concurso na SMTT. A LRF está aí batendo na porta, né? Então, a gente lei de responsabilidade fiscal. Lei de responsabilidade fiscal. A folha de pagamento, né, de servidor do município de Maceió, ela é muito grande. Isso ao longo dos últimos anos, né? Das gestões passadas, ela vem crescendo
de forma exponencial e há uma dificuldade, por isso a dificuldade de se fazer também um concurso. Algumas considerações finais, superintendente? Olha, a gente vai estar iniciando agora uma nova etapa na SMTT a partir de 2019 com a reforma dos terminais. Né? Nós já reformamos alguns terminais. Na gestão do prefeito Rui Palmeira foram mais de 25 terminais reformados e agora em 2019 a gente vai vamos ampliar esse trabalho de reforma de terminais. Eu queria deixar isso claro para a população e pedir que a população de Maceió respeite as leis de trânsito, evitem serem autuados ou até ter seu carro removido, porque nós estamos com um número muito grande de guinchos na cidade para remover aqueles que estacionam em local proibido. Então estacione seu carro no local permitido. Pois bem, eu agradeço mais uma vez a sua participação e até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos, Gorete, sempre à disposição. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.